Afonso fará pedido comovente para Heleninha sobre seus filhos gêmeos. Heleninha, agora que está responsável, ficará comovida com o pedido que o Afonso irá fazer para ela. Quer entender melhor essa história? Eu sugiro a vocês que deixem o like, se inscrevam no canal e acionem a notificação. Seu like, sua inscrição aqui é muito importante, assim como sua presença. Feito isso, vamos à notícia. Bom, Afonso vai passar por uma série de situações para lá de complicada, porque primeiro ele se afasta da família Reutemann e ele acaba descobrindo que a mãe dele está se envolvendo com o amante da sua ex-esposa. Isso deixa Afonso completamente desolado e ele resolve se afastar definitivamente de Odete Reutemann. Consequentemente, o Afonso resolve morar sozinho e ele usa a justificativa de que morando naquela casa, na casa de Celina, tá fazendo muito mal a ele e o melhor é ele se afastar. Aquilo tudo ali está sendo muito ruim para ele. Enfim, né, paralelo a isso tudo, o Afonso também acaba desmascarando o Marco Aurélio, coisa que quem acompanhou a primeira versão de Vale Tudo sabe muito bem que o Marco Aurélio ele só seria desmascarado na reta final, né? Porque seria quando Aldete Reutemann descobrisse que o Marco Aurélio está envolvido em um esquema de corrupção na sua empresa e o Marco Aurélio acaba sendo desmascarado e Odete vai confrontar o Marco Aurélio. E é nesse momento que Odete Reutemann morre, né? Porque ela vai até a casa de Marco Aurélio e durante a discussão com Marco Aurélio sobre justamente isso, né? Sobre ele ter desviado o dinheiro da TCA, a Leila entra dentro do quarto achando que o Marco Aurélio tá com a Fátima. Ela sabia que Marco Aurélio estava tendo um caso com a Fátima e ela invade o quarto achando que Odete Reutemann é a Fátima e ela atira em Odete Reutemann e mata Odete Reutemann. Uma cena meio sem pé nem cabeça, mas foi exatamente isso que aconteceu, né? Mas só que nessa segunda versão, nesse remake, né? As coisas mudou completamente, porque quem desmascarou o Marco Aurélio foi o Afonso. O Afonso descobriu que o Marco Aurélio estava desviando dinheiro da TCA através de Raquel. Porque durante uma conversa muito longa, né, que durou em torno de 4 minutos, a Raquel ela começou a contar todos os podres de Maria de Fátima e também todos os podres de Raquel, não, de Odete Reutemann, e quem entrou também nessa equação foi o Marco Aurélio, né? O Marco Aurélio também foi desmascarado, porque a Raquel contou que o Marco Aurélio tinha uma mala com US$ 1 milhão que foi parar na mão de Rubinho e que depois foi parar na mão dela. Foi, e aí o Afonso teve certeza que essa mala foi desviada da TCA, né? Esse US$ 1 milhão foi desviado da TCA. E aí o Afonso resolveu fazer uma auditoria e descobriu que o Marco Aurélio roubou ao longo de 14 anos 54 milhões de reais. Então o Marco Aurélio ele foi desmascarado antes do que era previsto. Ou seja, acho que está faltando em torno de uns 47 capítulos para acabar a novela. Então, ou seja, o Marco Aurélio foi desmascarado muito antes do previsto, né, gente? O que a autora vai fazer ao longo desse período? Porque o Marco Aurélio era desmascarado ali na última semana e ele está sendo desmascarado agora, tipo assim, faltando praticamente 2 meses para quase 2 meses para a novela acabar, né? E agora, o que a autora vai fazer, né?
É muita coisa. Enquanto isso, o Afonso ele resolve morar sozinho. E nessa ida que ele tá indo morar sozinho, o Afonso ele acaba descobrindo uma doença muito séria, né? Ele descobre que está com leucemia. E aí ele se recusa a fazer o tratamento, né? Porque ele não quer passar os últimos dias no hospital, debilitado, enfim, ele não quer passar os últimos dias da vida dele nesse estado. E quem consegue convencer ele a mudar de ideia é justamente a Solange, que revela que está grávida dele. Isso dá uma motivação muito grande para que o Afonso lute para vencer a leucemia. E paralelo a isso, o Afonso resolve ser bem realista, né? Ele descobre que a Heleninha não é compatível com ele para doar medula óssea, e aí ele vê que não tem mais alternativa. E ele começa a fazer o testamento para deixar toda a sua fortuna para Solange e os filhos que ela está esperando. E ele faz um pedido muito comovente para Heleninha, né? Ele fala para Heleninha que se tem como a Heleninha ser a madrinha dos filhos dele. A Heleninha fica muito emocionada com isso, porque o intuito de, de alguém ser madrinha ou padrinho de um filho é que, se por acaso o pai faltar, a madrinha ou o padrinho seria ali o segundo pai, vamos dizer assim, né? Então, mais ou menos isso que o Afonso propôs para mim. Achei bem comovente, mas a autora vai transformar essa história de Afonso ficar com leucemia em algo tão curto, né? Uma pena, porque poderia se aproveitar muita coisa, mas ela vai transformar isso em algo muito relâmpago, né? Vai ser assim de uma hora para outra, Afonso com leucemia, daqui a pouco Afonso curado, enfim, né? Então, tanto que eles optaram por não raspar a cabeça de Afonso por completo, né? Porque ia ficar muito estranho depois de alguns capítulos o Afonso ainda recuperado, com, com a cabeça completamente raspada. Então, eles optaram por não cortar o cabelo de Afonso por completo, né? Coisa que eu acho que dava para resolver isso, né? Enfim, né? Que situação. Que situação. Mas eu quero saber a opinião de vocês. Deixa nos comentários. Deixa o like. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.